Olá pessoal, bom dia. Bom gente, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso ano letivo 2021/2020, esse ano que começou mais cedo as aulas, bem diferente, eu acredito que vocês estão estranhando bastante, mas não se preocupem. Aos poucos vocês vão entendendo como é que se dará esse processo, o porquê desse adiantamento das aulas, desse período de correção de fluxo. Para você que está chegando agora, né, na nossa escola, seja muito bem-vindo, né? Sinta-se abraçado por todos nós, professores, coordenadores, os demais colegas. Para você também, né, que já estava no ano passado, sinta-se abraçado da mesma maneira, porque vocês são todos muito importantes para nós, tá bom? Pessoal, esse período é muito importante. Apesar de eu saber que vocês não estão muito motivados, porque ainda é comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro, a gente já está começando as aulas, mas não se preocupem, vai ser um período bem tranquilo, em que nós faremos uma recapitulação daqueles assuntos que no ano passado a gente não teve a oportunidade de trabalhar muito bem. E quais foram esses assuntos, você me pergunta? Principalmente aqueles que ficaram no primeiro bimestre, que foi quando a gente passou por aquele período de migração do sistema presencial de ensino para a modalidade remota. E a gente tinha muita dificuldade de entender realmente como é que se fazia esse processo. Então, nesse primeiro tempo, nesses primeiros meses, a gente estava lutando para entender como é que a gente trabalharia dessa maneira. E a gente entendeu e durante o ano todo trabalhamos dessa forma e, na medida do possível, deu tudo muito certo. Mas é necessário que a gente volte um pouco no tempo, entre aspas, para recapitular, para ver se realmente foi aplicado da maneira correta, se vocês realmente entenderam o que a gente queria passar, compreenderam e aprenderam o assunto, tá bom? Mas não se preocupe que vai ser coisa bem tranquila e que vocês vão entendendo realmente como vai ser no decorrer das aulas. Então não se apressem não, façam o que vocês sempre fazem de melhor, que é estar acompanhando, estar estudando e é isso aí, tá? Pessoal, aqui eu já começo com uma pergunta, porque eu sei que vocês estão se fazendo essa pergunta e queriam me fazer, talvez teriam até já digitando aí nos comentários, perguntando, professor, mas serão as mesmas aulas? E a resposta é não. Talvez sejam os mesmos assuntos, mas a mesma aula não. Eu trouxe até uma frase muito interessante para a gente refletir um pouquinho sobre essa volta. Eu vou parafrasear ele aqui, né? Vou dar uma resumida para não ficar lendo. Quem quiser ler a frase completa pode estar dando uma pausazinha aí e ler. Mas eu vou resumir aqui para vocês. São, né, os mesmos assuntos, mas não a mesma aula. Por quê? Segundo Heráclito, né, nunca se entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? As águas já não são mais as mesmas, você já não é mais o mesmo como indivíduo, então a situação já é outra. Embora nós trabalharemos os mesmos conteúdos, nós já nem somos mais as mesmas pessoas. Imagine aí você, o tanto de coisa que você não aprendeu a fazer diferente na pandemia. Se você não aprendeu a fazer nada, realmente você falhou na pandemia, porque tempo teve, né? Então, nós já não somos mais as mesmas pessoas. Talvez voltamos com muito mais conhecimento, talvez até com menos, talvez com muita vontade de estar estudando agora, talvez nem tanto. E é normal, mas esses assuntos precisam ser trabalhados e vão ser trabalhados da melhor maneira possível e eu sei que vocês vão estar cumprindo o papel de vocês aí com excelência. Dito isso, né, quem quiser ler a frase completa, dê uma pausa aí e leia para não ficar muito extenso aqui. Mas em resumo é isso, né? São os mesmos assuntos, porém não a mesma aula. Criação. Ah, sim, gente, eu até esqueci de falar o nome do tópico que a gente vai trabalhar, né? Que é intervenção como criação. Que a gente trabalhou bastante no ano passado, principalmente no primeiro mês de aula, né? Normal, de aula presencial. E que a gente vai estar recapitulando, repassando esse assunto novamente. Criação. De onde é que vem realmente esse dom artístico? Genialidade, inspiração, vontade, ou sei lá, surge do nada esse dom de criar. Nesse momento da aula é muito legal que a gente faça uma reflexão. Imagine você, quantas pessoas com um dom enorme estão sem desenvolver, sem mostrar, vamos dizer dessa maneira,
porque não trabalharam ele. Imagine quantas pessoas teriam o dom de ser, por exemplo, um Neymar da vida, né? Jogando futebol, mas talvez aquela pessoa nunca nem jogou, ela nem sabia que tinha o dom. Por quê? Ela não trabalhou aquele dom. Muitas pessoas têm um lado artístico para pintura, desenho, muito aflorado, né? Eu estive olhando o e-mail de vocês, né? Vi que tem vários e-mails, né? Que tem uma figurazinha, né? De desenho, né? De desenho mesmo de... Como é que chama? De anime. E eu acredito que você, que acompanha esse tipo de coisa, já se imaginou sendo um grande desenhista, um grande artista, mas talvez disse, não, isso aqui não é para mim. Por quê? A inspiração que te falta, vou até sublinhar aqui, a inspiração que te falta, a vontade que te falta, talvez esconda a genialidade que você tem. Talvez esconda a genialidade que você tem. Diz, mas professor, é muito difícil, eu não vou conseguir. Quem realmente já desenha, ou já joga, ou já pinta, faz isso há muitos anos. Mas imagine você, daqui a 5, 6 anos, se você tivesse começado hoje, já faria, né? Já fazia muitos anos que você desenvolvia aquela atividade. Mas como você nunca começou, então não desenvolveu. Então, essa criação da arte, temos esses principais tópicos, né? Que é a genialidade, a inspiração e a vontade. E eu acho que a vontade é o maior, o mais importante de todos. Porque sem ela não se chega a lugar algum. Vou até colocá-la dentro de uma caixinha aqui, porque para mim essa é a mais importante. Então, se você tem vontade de, sei lá, aprender a tocar, né, que é uma coisa que muita gente tem vontade, mas tem aquela preguiça de começar, porque vai demorar para você ver resultado, mas coisas boas levam tempo, né? Tudo que é rápido muitas vezes não é bom ou não dá certo, dura pouco. Isso, realmente, essa vontade de criar, esse desejo artístico, é o que diferencia o homem dos animais. Ou, a não ser que você já tenha visto, né? Por exemplo, um cachorro aí fazendo uma pintura. Eu até agora não vi, né? A não ser que seja aquelas montagens, aquelas coisas. Mas no nosso dia a dia a gente não está habituado a ver isso. Então, essa diferença realmente veio para o ser humano porque nós chegamos à conclusão que necessitaria existir arte porque a vida em si não bastava para nos satisfazer. Precisávamos de alguma coisa a mais para nos entreter, para nos inspirar, para nos motivar. Então, a partir desse processo surgiram muitos artistas que evoluíram, viraram cantores, que evoluíram em outras modalidades, surgiu muito a questão do stand-up. Então, toda essa pluralidade artística veio porque o ser humano chegou à conclusão que ele sozinho em si não era suficiente. Precisaria de alguma coisa a mais para realmente estar fazendo sentido na sua vida. Deu para pegar essa ideia? Deu, né? Não deu? Volta aí um pouquinho e escuta novamente que eu acho que você vai entender melhor. Toda essa necessidade, essa vontade é o que realmente inspira essa criação. Sem essa vontade, sem essa genialidade, a inspiração não vem e a criação também não surge. Porque é um processo que precisa de um início. É um processo que precisa de um início. É igual a gente está começando agora esse período de aulas remotas. Aí você me diz, não, professor, mas era melhor já começar o terceiro ano realmente em si, porque vocês agora estão vendo assunto do segundo ano novamente. Era melhor a gente começar logo o terceiro ano, porque tem Enem. Mas calma, tudo no seu devido tempo. Por quê? Porque a gente precisa dessa progressão para chegar nesses assuntos. Senão você vai chegar lá e não vai entender e vai botar a culpa em quem? Em mim. No professor, na escola, dizer, não, eu não aprendi porque não me ensinaram. Então é para isso que a gente está aqui, né? Aqui a gente tem o trecho da música, né, de Gabriel Pensador, que fala sobre criação relacionado à liberdade de expressão. O quão isso é importante, né? Nesse ponto, eu faço até uma reflexão com vocês, perguntando o seguinte: tem muita importância a liberdade de expressão para esse desenvolvimento dos artistas? Sim? Não? Coloque aí, viu? Comente aí, se sim, se não. Diz, professor, eu acho que sim, tem muita importância a liberdade de expressão, pois é através dela, e vocês vão dizer a resposta de vocês.
Gabriel Pensador, em uma música dele, diz o seguinte: a gente pensa que vive num lugar onde se fala o que se pensa. Eu não conheço esse lugar. A gente pensa que é livre para falar tudo o que pensa, mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar. Se liga aí, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Gabriel Pensador diz o seguinte, que apesar da gente imaginar que é livre para falar tudo que pensa, a gente pensa muito antes de dizer uma coisa, né? Isso no nosso dia a dia. Pode se imaginar em uma situação que você vai ter realmente essa conclusão, dizer, realmente a gente pensa muito antes de falar, porque um dia desse, trazendo aqui uma relação para o dia a dia, né? Você tá lá e viu uma pessoa que você conhece com a roupa ali que você, sei lá, não gostou, né? Aí você diz, caramba, que roupa feia. Mas você não diz isso para ela, você diz isso para si. E se essa liberdade de expressão te dá o direito de falar, por que você não falou para ela que estava feio? Porque não faz sentido. Não faz sentido você ir lá e dizer, fulano, que roupa feia. Porque isso extrapola a liberdade de expressão, porque já fere o direito do outro. Então, Gabriel Pensador trouxe essa relação para a música, em que a gente, levando essa relação para a vida, se perde um pouco esse sentido, né? Porque você não vai falar tudo que vem à cabeça, porque se às vezes vem tanta besteira, se você falar, você vai passar até por doido, não é não? Então, é muito legal que a gente faça essa relação dentro da arte, dessa expressão para a arte. Porque se você trouxer para o dia a dia, ela vai ficar um pouco distorcida, vai perder um pouco aquele sentido, porque realmente não é essa a liberdade que ele está falando, certo? Aqui nós temos o artista Alexandre Ório também se expressando através da arte, né? Para quem não conhece, nessa obra, no ano passado a gente debateu bastante sobre ela, então acredito que vocês já conhecem, já sabem como é que foi feito, mas para quem não conhece ainda, onde ele está fazendo essa obra, ele não está usando tinta, não está usando nenhum material para produzir cor, nem nada do tipo. Ele está simplesmente agora esqueci o nome num local, né? Esqueci o nome do local, mas ele está num local onde acumula muita foligem, né? Aquela fumaça que sai dos escapamentos e gruda ali na parede. Então, ele pegou um paninho, né? Tá limpando e fazendo um monte de caveiras. O nome dessa obra aí é Ossário. E tá fazendo um monte de caveiras para simbolizar para nós, né, que passamos ali e dizer, ó, essa poluição que vocês estão causando vai deixar vocês dessa forma aqui, em forma de caveira. Vocês estão marchando para o fim. Então, nesse momento, eu trago a pergunta para vocês, eu trago a relação com vocês da arte como ferramenta social. E o que isso quer dizer, professor? O que é essa arte como ferramenta social? Traduza para mim aí que eu não entendi. A arte como ferramenta social, você quer dizer o seguinte, se essa obra consegue impactar pessoas de dizer, de assim, colocar a mão na consciência e dizer, caramba, eu realmente estou poluindo muito, né? Vou aqui parar de andar de carro desnecessariamente, vou, sei lá, parar de gastar tanta água no banho, parar de gastar tanta água quando eu estiver escovando os dentes. Então, será se essa obra consegue causar um impacto e funcionar como uma ferramenta social, mudando o pensamento das pessoas a respeito de determinado tema? Sim, e muito. Talvez você não entenda, mas se você vê, por exemplo, uma arte relacionada ao bem-estar, que faz uma relação com ansiedade, depressão, às vezes aquela arte toca tanto aquela pessoa ansiosa que acalma, que diz, ei, calma aí, vai ficar tudo bem. E essa relação com a arte e a calmaria que ela pode trazer, talvez ajude aquela pessoa a se tratar de uma depressão, de uma ansiedade, muitas vezes até pintando mesmo, né? Até ela mesma produzindo a arte. Então essa relação é muito forte da arte como ferramenta social e a gente vai bater muito nessa tecla esse ano, porque realmente esse ano é um ano que vocês vão concluir, vão terminar o ensino médio de vocês e que vocês têm que entender que essas relações são muito importantes no nosso dia a dia e que quando vocês chegarem lá numa faculdade, vocês vão ter que vocês vão estar todas essas quase não sai. Vão ter que estar com essas respostas quase que na ponta da língua,
sobre tudo isso que a gente perdoe o errei, que não vai dar tempo de editar o vídeo não vou cortar não, viu? Relevem. E vão trazer muita relação com isso no dia a dia de vocês, principalmente vivenciando, né, vivendo no dia a dia, mas também no dia a dia acadêmico de vocês, quando vocês estiverem na faculdade. Deleuze e Guattari dizem o seguinte sobre essa questão de expressão artística. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos e compomos, escrevemos sensações. As sensações, como perceptos, não são percepções que remeteriam a um objeto, referência. Se assemelham a algo, há uma semelhança produzida por seus próprios meios, e o sorriso sobre a tela é somente feito de cores, de traços, de sombra e de luz. Eles trouxeram uma vertente assim um pouco mais crítica sobre que realmente esse passar de sentimentos, de expressões, de tudo para uma tela, talvez com o tempo se torne vazio, porque para o mais crítico, vou até sublinhar aqui, o sorriso que está naquela tela é somente feito de traços com sombra e luz, usando as cores. Talvez para aquela pessoa muito crítica, isso não o toque, né? Não o toque. Então, esse lado crítico se faz muito presente, indispensável para a arte, porque a arte naturalmente nasce da crítica, né? De às vezes não concordar com alguma coisa, de às vezes ver uma coisa e querer mudar e transcrever aquilo dali para um papel, para uma tela, de qualquer maneira que seja. Então, pessoal, nesse ponto, né, a gente conclui essa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha sido muito rápido, né? Esperei deixar aí uns 15 minutinhos para também não ficar muito longo, porque quando fica muito longo vocês não assistem completamente. Mas é isso, espero que vocês entendam e deixem aí a sugestão de vocês, não estou virando no YouTube, deixem aí a sugestão de vocês aí nos comentários, junto com a frequência, né? Como já é de costume, vocês deixam a frequência no comentário, digam, professor, eu acho que precisa ser mais longo, precisa ser mais curto, para a gente realmente entrar no consenso do que é o melhor para nós, né? Então a gente conversa, se entende e faz o melhor possível para que vocês, para que nós, né, passamos por todo esse período da maneira mais tranquila possível, certo? Então, pessoal, até a próxima.